Você vai ouvir uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte. Uma produção da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Deus tem uma revelação para você. Abra o seu coração. Cumprimento a todos com a paz, que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje viemos trazer aqui uma excelente revelação da palavra do Senhor. Nós encontramos no livro do profeta Ezequiel. Nós vamos fazer a leitura inicialmente, depois vamos traçar comentários a uma revelação grandiosa para que você saiba sua posição na vida cristã, sua caminhada nesta área, no seu ministério. E hoje viemos aqui para trazer um ensino que vai ser de grande valia para a sua vida, ou para aqueles em quem você deseja ensinar. Então, inicialmente, nós vamos ler um texto que está no livro de Ezequiel, no capítulo 47, no versículos 3 até o 9. Leiamos. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. O título que nós encontramos nas Bíblias tradicionais, elas trazem assim esse título, a torrente das águas purificadoras. Na versão atualizada, fala-se de um riacho no templo. Então, para você perceber de que assunto estamos tratando agora, é que estamos dizendo isso. A palavra de Deus, ela tem alguns princípios muito importantes para que você tenha, assim, uma origem, tenha um começo para o aprendizado. Na palavra de Deus, há sempre nos textos 3 pessoas envolvidas. Deus é a primeira pessoa, você é a segunda pessoa. E a terceira pessoa é o nosso inimigo espiritual. Às vezes chamado de Satanás, de diabo, ou de demônios. Esta é o ensinamento, o princípio em que devemos estar assim, prontos para absorver toda a palavra de Deus. Então, em toda a Escritura Sagrada, está tratando com essas 3 pessoas. Há outros princípios também, que a cada vídeo nós estamos ensinando, para que você tenha facilidade no aprendizado da palavra de Deus. Esse texto está falando da sua caminhada cristã. Para que você perceba como são os ensinamentos, toda a palavra de Deus, ela tem simbolismos. Se não fosse dessa forma, Jesus não diria que teria ensinado tudo através de simbolismos, ou de parábolas, ou então de comparações. Toda a palavra de Deus tem comparações. Ela é muito simples. A palavra de Deus, ela foi escrita para que todas as pessoas
entendessem. Então ela é uma palavra muito simples, muito fácil de aprender. Existem muitas informações, muitos simbolismos, mas todos eles levam a conhecermos a autoridade, conhecermos o caráter de Deus, o plano dele, o plano divino, nada mais. E todos eles, todos os simbolismos, todas as comparações, elas levam a Jesus Cristo, o único que pode salvar a sua vida e a sua família. Aqui, então, no texto, nós vemos que houve um chamado de Deus para esse profeta que recebeu essa revelação, essa visão de um rio. Esse rio, pelas circunstâncias, nós vemos que se trata do Rio Jordão, que nasce no Monte Hermon. Você pode ver no Salmo 133, se refere à passagem desse Monte Hermon. Este Rio Jordão é o rio que está sendo aqui colocado para o nosso ensinamento. Ele nasce lá. Esse Monte Hermon, 6 meses durante o ano, ele fica coberto de neve. Essa neve derrete, vai descendo, vai nascendo plantas, e ao pé desse monte, então encontra uma fonte, ou 2 fontes, né? A palavra não fica bem clara, mas eu creio pelos ensinamentos, que as revelações que recebi até hoje, se trata de 2 fontes, a nascente desse Rio Jordão. E o Rio Jordão corre numa fenda geográfica bem baixa, quase 500 metros abaixo do nível do mar, e ele vai desembocar no Mar Salgado, também muito conhecido como o Mar Morto, para que ali então se realize uma tarefa. Nessa visão, Ezequiel, ele recebe a presença de uma pessoa que tem um cordão de medir, e aí começa então essa visão. Esse ser que aparece, um ser celestial, logicamente, ele mede ali no templo uma medida em côvados de mil côvados. Um côvado corresponde a mais ou menos 50 centímetros, dependendo da região onde há ali então uma medida já estabelecida. E nós entendemos então que aproximadamente 1000 côvados mede 500 metros, mais ou menos 5 quarteirões, para você ter assim uma ideia mais precisa. Essa medida, ela é colocada pelo ser espiritual para que esse profeta caminhe por dentro de um rio. Um rio. Logo depois nós vamos saber que rio é este. O rio não físico. Hoje nós nesse momento, estamos tratando do rio físico. Mas depois você vai perceber que Deus está ensinando algo espiritual. Porque toda a Bíblia, ela trata das coisas celestiais, espirituais. Ela é comparada com muitas coisas físicas, mas o ensinamento é espiritual. Não procure nada na Bíblia que não seja espiritual. Por isso que Jesus disse em São Mateus, capítulo 6, verso 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas ficam em segundo plano. As demais coisas você não precisa se preocupar. Elas vêm desde que você esteja com seu coração voltado para o Senhor, Deus. Este profeta, então, nessa visão que ele teve, ele caminha esses 1000 côvados, 500 metros, e ali há uma parada para se medir a profundidade do rio. E quando se mede aquela profundidade, notou-se que apenas os seus pés havia sido coberto pelas águas. Medindo mais 500 metros, vou agora tratar somente da medida que nós temos mais proximidade, mais 500 metros, houve uma parada para se medir a profundidade daquele rio. E se mediu então e notou-se que havia então coberto
o seu joelho, aproximadamente. Na terceira medida, houve mais uma parada para medir a profundidade do rio, e essa profundidade alcançou os lombos, quer dizer, talvez até os ombros desse profeta. E a última medida dita aqui, então ela mais 500 metros, mediu-se que uma profundidade em que o profeta não alcançava mais os seus pés. Então ele pediu para que aquele ser, então, o conduzisse a partir daí. Então nós estamos agora num ensinamento muito extraordinário, preciso, da vontade de Deus. A vontade de Deus é que você caminhe nessa fé cristã, nessa sua caminhada com Cristo, desta mesma forma. Você começa a entrar num rio depois que você aceita Jesus. Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, mas agora Ele vai te conduzir, te ensinar. Então, nós entendemos assim, que o ensinamento é como se você estivesse entrando no rio. Você está caminhando dentro de um rio. E esse rio nada mais é do que, simbolicamente, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus aparece como um rio de águas vivas. E esse profeta, então, está caminhando, nos ensinando como nós devemos nos comportar diante desse ensinamento. Nós estamos caminhando. Notamos, então, alguns ensinamentos assim. A cada tempo, Deus ele pede para que você faça uma parada e observe as suas condições espirituais. Até onde você caminhou? Nós entendemos também que a fé cristã, esse ensinamento, faz com que caminhemos sempre. Aqui não é dito nem um instante e nem há nenhum pensamento de uma volta, de andar para trás ou de uma desistência a essa caminhada. Aqui só diz que você deve caminhar para frente sempre, até encontrar um limite que logo mais você vai perceber que limite é que Deus está falando. Esse profeta então caminhou mais um bom tanto, 500 metros, ou 5 quarteirões aproximadamente. Ele para novamente para avaliar as suas condições. Então, avaliando, ele viu que esse rio, ele se tornou mais fundo. E ainda prosseguindo essa caminhada, logo mais ele notou que havia já uma dificuldade para caminhar nessas águas que já eram profundas. Na quarta medida, ele não conseguiu mais tocar seus pés no solo, no fundo desse rio. E a partir daí, então, ele foi conduzido. Aí ele foi dirigido. E aqui é esse ponto onde nós devemos alcançar. A fé cristã, o seu relacionamento com Deus, ele deve sempre prosseguir, sempre indo para as águas mais profundas. Você deve caminhar numa meta, num objetivo, que você vai chegar a um instante em que você não mais se controla. Até a terceira medida, Deus nos ensina que nós temos, por causa do nosso medo em avançar mais, ou então confiar em Deus, nós ficamos nos controlando. Enquanto os pés estão tocando no solo, nós estamos dizendo assim, eu me controlo, eu tenho o controle da minha vida, eu faço como eu prefiro fazer, eu estou agindo de acordo com as minhas condições, eu faço o que quero, eu tenho as condições para caminhar, até sem uma ajuda, ou então uma total, um total aprofundamento para se chegar a se entregar completamente. O que Deus nos ensina aqui é que nós temos que caminhar com uma meta, um objetivo
de nós nos aprofundarmos de tal forma no Espírito de Deus, em que Ele nos controle totalmente. A nossa vida deve ficar totalmente controlada pelo Espírito de Deus. Dessa maneira. Porque na Bíblia atualizada, está dizendo que esse rio, ele sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então nós estamos vendo que não é um rio físico, é um rio espiritual. E esse rio se refere ao Espírito Santo. Então é um rio que sai do trono de Deus, do altar de Deus e do Cordeiro. Então são esses dois rios que estão dizendo aqui. Mas o Espírito Santo é que conduz. Jesus disse assim: eu vou voltar para o meu Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou enviar um Consolador para ficar com vocês até o último dia. O Consolador, essa palavra Consolador, ela quer dizer assim, um outro igual a mim. Jesus está dizendo, o Espírito Santo, ele é igual a mim. Ele vai ensinar também. O Espírito Santo vai fazer com que você alcance Jesus Cristo. Nós não vemos nas Escrituras o Espírito Santo chamando as pessoas para si, mas levando as pessoas para Cristo. Porque só Cristo é o Salvador. Só nele tem salvação. Então, estas águas, elas têm que ser profundas na sua vida. Você deve se aprofundar. Como que você se aprofunda nessas águas? Você se aprofunda conhecendo a palavra de Deus. Porque o rio se refere a essa palavra. Se refere àquelas águas vivas que Jesus disse, nos ensinou. Você se aprofundando no conhecimento da palavra, você vai atingindo níveis mais profundos. Até que você fica todo envolto nessas águas vivas. Envolto no Espírito, vivendo pelo Espírito. Qualquer movimento que você faça, você está tocando no Espírito Santo. Ele está agora te conduzindo, porque você não tem mais a segurança. Seus pés já não estão mais no fundo do rio. Agora você precisa ser levado, você precisa ser dirigido, porque de outra maneira você morreria afogado. O Espírito de Deus, ele quer te conduzir. Deus quer ser o primeiro na sua vida. Ele quer conduzir seus negócios espirituais e seus negócios terrenos e tudo aquilo que você faz e as viagens que você faz, ele tem que ser o primeiro, ele deve te conduzir. As soluções de seus problemas, ele que deve conduzir. Qualquer movimento que você faça, qualquer decisão, deve ser dirigido por Deus. Até no seu deitar e no seu sono e no seu levantar, Deus tem que estar dirigindo. De outra forma, você estaria morto. E Deus, então, quer que você caminhe dessa maneira. Não sei agora qual é o seu ponto. Onde é que você está parando hoje para medir a profundidade que você está em Deus, nesse rio. Mas o que Deus está ensinando é que você não deve parar. Se você recuou, se você parou, ou se você não tinha esse entendimento, o seu comportamento, o seu caráter não é igual a este que Deus está ensinando, então retorne. A Bíblia fala que nós devemos parar, observar onde caímos e aí então nos levantarmos para a caminhada. E Deus está dizendo então sobre essas coisas. Quando é que nós temos vida abundante? Quando é que nós devemos nos ver como ramo frutífero? É quando Deus conduz. Porque essa palavra está ensinando que quando ele não conseguiu mais andar, então ele teria que nadar. Nessas condições é que ele viu de um lado do rio e da outra margem, e na outra margem também, grande quantidade de árvores frutíferas. A palavra fala que ela dá fruto de tempo em tempo, ou de ano em ano, e que as suas folhas não murcham, e suas folhas servem como remédio.
Então nós estamos observando aqui uma situação assim muito interessante, importante. Nós lemos até o versículo 9, mas agora eu vou ler o versículo 12, porque o versículo 12 é o resultado de uma caminhada cristã da forma que foi ensinado agora. Um caminhar se aprofundando. Quando você está profundamente envolvido no Espírito Santo, já profetizando, falando em línguas espirituais, tendo autoridade na palavra, expulsando todo mal, todo perigo, sendo autoridade, já recebendo uma procuração de Deus para realizar sua obra, então você aí encontra este lugar, que nós vamos ler agora no versículo 12. Aí mesmo nesse texto que nós iniciamos, Ezequiel, capítulo 47, no versículo 12, porque eu quero comparar com outro versículo que logo mais eu vou citar. Leiamos então. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha, e nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Obviamente que essa palavra, ela está falando das coisas espirituais, não físicas. O rio, a árvore, os frutos, as folhas, são apenas simbolismo. E nós vamos observar agora, fazer uma comparação, para que se torne assim mais claro este ensinamento, quando nós observamos o que Jesus disse em Apocalipse, disse para o apóstolo João, mas a palavra se refere ao ensinamento de Jesus. Então vamos ler Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e 2. Diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Observaram que essa palavra ela está ligada às coisas finais, porque depois que você fizer toda a caminhada, você vai para esse momento final. Você vai tomar a água do rio, claro como cristal, é o rio da vida. Aqui fala da árvore da vida. Aquela árvore que foi escondida lá no jardim do Éden, por causa do pecado. Deus proibiu, então, os habitantes a comer dessa árvore, mas prometeu que essa árvore estaria nesse jardim, ou nesse lugar onde nós conhecemos como a Nova Jerusalém. Deus quer que você caminhe dessa maneira. Esse rio Jordão, ele tem águas doces, mas ele caminha para o Mar Morto. O Mar Morto é um mar onde não tem plantas, não nasce, ele é morto, não tem peixes. Ali também não tem as aves, porque exalam um cheiro muito forte. Então não há vida. O que Deus está falando é que você é este que vai conduzir o rio para o Mar Morto. O Mar Morto, ele se refere aqui às pessoas que não têm vida hoje. Eles estão caminhando, trabalhando, executando suas tarefas, mas eles não têm vida. Eles estão mortos espirituais. E agora a condução é sua. Deus está dizendo que coloca na sua mão agora essas vidas que não hoje têm vida, né, mas estão mortas, para que você leve então até eles a água da vida. O Rio Jordão leva esse ensinamento, leva essa palavra
para que o coração deles, que está nesse momento muito salgado, que não tem nada vivo ali, não tem planta, não tem peixe, não tem vida, para que essa palavra que você levar, então ela transforme aquele lugar. Nós sabemos que o Rio Jordão, ele está entrando no Mar Morto, e por onde ele passa, no Mar Morto, os peixes vivem, as plantas nascem, os pássaros se povoam ali. Então ele está dizendo as coisas espirituais. Quem agora é o responsável para levar essa palavra? Se Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você é o responsável. Eu estou dizendo você que já caminhou, está caminhando dentro desse rio, dessa palavra, desse entendimento, dessa proximidade com o Espírito Santo ou com o trono de Deus. Você é o responsável de levar essa palavra onde não tem vida. Você deve entrar nesse lugar. Quem vai fazer a tarefa, quem vai dar essa vida é o Espírito Santo, é o rio. Mas você está cheio dele. Você tomou dessa água. E dentro de você tem aquilo que Jesus chamou de uma fonte de águas vivas que salta para a vida eterna. Ele diz, quem tomar dessa água nunca mais vai ter sede. Porque quem tomar dessa água vai ter dentro de si mesmo o rio da vida. O rio da vida. Aquele que dá vida. Aquele que evita ou livra do fogo do inferno. Porque Jesus disse, estão vendo aqueles homens que estão caminhando? Eles estão mortos. Como estão mortos se eles estão caminhando? Sim, morte espiritual. Por isso que nós sempre afirmamos que a Bíblia trata das coisas espirituais. Deus não está interessado, em primeiro lugar, para executar, para solucionar as coisas terrenas, e sim as coisas espirituais. Ele não disse que é melhor entrar com uma perna só nos céus do que ir com as duas para o inferno? E Deus também nunca trata de prosperidade financeira. A prosperidade financeira, para quem caminha nesse rio, quem se envolve com o Espírito Santo, a prosperidade ela é natural. Naturalmente, a prosperidade vem. Não precisa ficar correndo atrás. A palavra de Deus diz que as bênçãos correm atrás daqueles que buscam esse rio. As bênçãos correm atrás. Você não precisa correr atrás das bênçãos. Você precisa correr atrás desse rio. Tomar dessa água. Se envolver nessas águas. Para então cumprir a palavra de Deus. Você deve ir para um lugar onde não tem vida. Onde as pessoas estão sofrendo. Onde as pessoas não conhecem. Estão murmurando, falando contra Deus, falando contra a fé cristã, falando tantas coisas, e você está sendo responsável. Deus está te enviando para entrar nesses lugares e falar daquilo que é vida, vida eterna, vida abundante, a vida preciosa, a vida que não tem preço. Isto sim é que Deus está ensinando hoje. Gostaria que você revisse várias vezes esse vídeo e prestasse atenção no que Deus está dizendo. A causa é grande. O assunto é muito sério. Jesus está voltando. Ele vai cobrar daqueles que ele enviou. E você é um responsável. Eu estou falando para você que já está nessa fé cristã, nessa caminhada. A você que ainda não tem isto que foi dito agora, é um convite. Quando chegar essas pessoas falando do rio da água viva, o rio de vida, então aceite a palavra. Observe, ouça, abra os seus ouvidos, abra o seu coração. Não fique ligado em tradições, porque você pode errar através das tradições. Observe o que Deus diz. Não observe o que a igreja diz, o que a igreja implantou. Observe o que Deus diz nas suas escrituras. As escrituras são soberanas. Deus é soberano. Não é a igreja. É Deus.
É a palavra dele. É as Escrituras Sagradas, que foram inspiradas por Deus, escrita pelos homens, mas inspirada pelo Espírito de Deus. Então, gostaria que você aproveitasse esses ensinamentos. Fique em paz e Deus te abençoe. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Você ouviu uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte, produzida pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Guarde esta palavra em seu coração. Outras mensagens edificantes pelo site www.ieqjardimcarmem.com.br